dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Ciência de Fato e eu sou João Alves. E eu sou Jason Ghisolfi e hoje nós conversamos com a professora Luciana Monteiro de Campos. A Luciana é licenciada em Geografia pelo Centro Universitário de Sete Lagoas e mestre em Educação pela Universidade Federal de Ouro Preto. É professora de Geografia desde 2006 e atualmente é professora do IFMT, sendo também coordenadora pedagógica do Campo Sorriso. Nas horas vagas é mãe de 2 filhos e é professora de capoeira. Então se liga aí que a gente vai bater aquele papo maneiro com ela já já. Então aumente o volume que a nossa conversa começa agora. Seja bem-vinda, professora. Bem-vinda, professora. Bem-vinda ao nosso podcast. Eu falei 2006, né, que você dá aula de Geografia desde 2006. Eu acertei ou é antes? Ou é depois? Acertou. Acertei. Depois. Legal. Isso mesmo. Seja bem-vinda. Fala um pouquinho pra gente sobre você, sobre sua caminhada, sobre sua carreira, por favor. Sinta-se à vontade. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho. É tão gostoso, né, a gente poder revisitar esses lugares, né, e lembrar da trajetória da gente, é muito legal. Sou formada em Geografia, né, me formei em 2005 e ali no finalzinho da graduação eu prestei o concurso para o Estado, né, e aí fui aprovada, graças a Deus, então já comecei a dar aula em 2006, assim. Professora, por que você escolheu a área de Geografia para trabalhar? Então, Jason, sempre me apaixonei, assim, por tudo que... todas essas coisas ligadas à natureza, ao meio ambiente, isso sempre me chamou muito a atenção. E aí me lembro que em 92, né, teve a Conferência Mundial para o Meio Ambiente, que aconteceu aqui no Brasil, né, a ECO 92, e foi um evento que foi amplamente divulgado pela mídia. E no momento em que eu já estava um pouquinho mais madura, já entendi algumas coisas assim da escola, e eu me lembro que isso me fez querer fundar um clubinho, né? Eu fundei o Clubinho da Ecologia nesse ano. E foi bem legal, porque foi uma coisa assim muito instintiva, sem ajuda assim, de adultos, né? Mas a gente trazia essas coisas para poder falar e tal, na época um pouco, né, iludidas e apaixonadas, mas eu me lembro sempre dessas questões das ciências me movimentarem bastante. Então, quando eu comecei a ver as possibilidades, né, para o mercado de trabalho, eu escolhi a Geografia também, né, na cidade onde eu fui morar, quando eu já estava um pouco mais velha. As opções que tinham de cursos lá acabaram me levando exatamente para essa escolha, para a Geografia. E dentro da Geografia você se especializou em? Ensino, né? Na verdade, como eu disse desde o início, né, desde que eu me percebo aí como pessoa, eu sempre gostei de ensinar. Então, vou até precisar fazer agora aqui um link, né? Em 2000, quando eu tinha 14 anos, né, lá em 1994, eu passei por um grande processo, uma separação, né, dos meus pais, então, uma família grande, né? E foi uma desestruturação muito importante, aí éramos 4 irmãos, e enfim. Nesse momento, eu conheci a capoeira. Então, a capoeira, que é a minha segunda profissão hoje oficialmente, mas foi a minha primeira escola, né? Eu falo que a capoeira é que me ensinou a ser quem eu sou hoje. Então, quando eu entrei na capoeira também, eu comecei a me descobrir como educadora, porque a transformação que a capoeira trouxe para a minha vida, dentro desse processo de ressocialização, foi algo que naquele momento serviu, né, como uma terapia para mim, para os meus irmãos, né? Imagino que ainda sirva, né? Certeza. É tanto que eu segui isso, levei isso para minha vida, né? Sou capoeirista, me reconheço como capoeirista, atleta, guardiã de uma arte, né? E levamos isso muito a sério. A minha família, os meus irmãos não continuaram a fazer capoeira, mas eu sim. Tenho 2 filhos, os 2 são capoeiristas. Sou casada com mestre de capoeira. E é isso, então... E você coordena um projeto, inclusive, no IFMT, que trabalha cultura afro, ensinando, por exemplo, capoeira e musicalidade, né, também, e cultura afro em geral. Então, bem bacana esse projeto. Fala um pouquinho pra gente sobre ele.
Então, João, foi esse processo todo, né, de ser educadora de capoeira primeiro, antes de ser professora de geografia. E aí, quando eu me formei em geografia, eu já voltei para a escola onde eu trabalhei, né, onde eu estudei, inclusive, né, escola de periferia. Então, lá em Ouro Branco, lá em Minas, quando eu voltei para essa escola, eu também quis trazer a capoeira para essa escola. Então, eu sempre trabalhei paralelamente, né, a geografia, as questões ligadas à ciência geográfica, e eu sempre quis trazer a capoeira como veículo educativo, para auxiliar no processo de Você teve educação. a capoeira como se fosse uma válvula de escape, né, para um momento difícil Exato, na sua vida, né, um momento complicado. Você está exato. trazendo isso na educação também para jovens que às vezes estão passando por uma situação parecida, né, estão precisando desse apoio. Tem essa relação entre esporte e educação, né? Total, Jason, é o que eu acredito, né? Então, a capoeira e a educação são as coisas que me salvaram. Se não fosse a capoeira para me dar força, sustentação, e se não fosse a educação para me mostrar o caminho profissional, eu não estaria aqui. Então, eu acredito nisso, eu vi a transformação que as duas coisas juntas trouxeram para a minha vida. Eu, enquanto pessoa de comunidade carente, vindo de uma família totalmente desestruturada, né? Minha mãe também não teve condições de estudar, então não tinha uma profissão. Então, a gente sofreu muito nesse processo todo, né, de exclusão. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que eu era uma vítima, como tantas outras crianças hoje são, de um sistema que exclui a gente naturalmente. Né? Então, a gente não tinha acesso a um ensino de qualidade, a gente não tinha acesso, né, ao conhecimento, a gente não tinha acesso a momentos de lazer com qualidade que nos fizesse, então, refletir também e ser mais saudáveis, né? Então, como eu tive contato com a capoeira e com a educação, ela foi me ensinando a entender esses processos, eu trago isso para a minha vida profissional. Quando eu entrei no mestrado, eu entrei pensando em melhorar e me qualificar também, em melhorar o conhecimento e contribuir mais, né? Eu entendia que eu podia mais, eu podia dar mais para o meio onde eu vivia, para as pessoas com quem eu convivia, então eu quis continuar estudando, e quando eu entrei lá, eu quis falar sobre essa relação da escola da capoeira com os alunos que estão em condição de vulnerabilidade social. O jovem que está numa comunidade que é de vulnerabilidade, ele não tem acesso ao lazer. Ele não tem acesso a atividades educativas que vão realmente contribuir para que ele se torne um cidadão. Então, eu entendo que a escola, enquanto veículo educativo que está, né, a escola e as igrejas, elas são, né, os institutos, elas são as linhas, elas são as instituições que mais estão nas comunidades, independente de ser comunidade carente ou não. Então, quando eu entrei no mestrado, eu quis falar sobre essa relação, né, da escola em tempo integral para auxiliar, né, na diminuição da condição de vulnerabilidade para esses jovens. Eu percebi também que a capoeira era a rainha das oficinas, né? Então, em todas as escolas que eu pesquisei, eu estive em 9 escolas, né, do entorno ali da região, em Ouro Branco, Ouro Preto, Mariana. Em todas as escolas tinha as oficinas de capoeira e eram as oficinas que tinham mais alunos. É admirável, porque você passou por toda uma situação e você quis botar a mão na massa para melhorar aquela situação, a vida de pessoas que passaram pela mesma situação, que passam pela mesma situação que você passou, né? Então, muito bacana, você desenvolveu o projeto, desenvolveu um mestrado relacionado a isso. Muito bacana mesmo. É o que a gente acredita, né, João? É o que a gente vê, é a prática, né? Então, eu vi o que é na prática, eu senti... quando eu conversava com os alunos lá na escola em que eu fui vice-diretora aí durante 5 anos, eu sentava para conversar com esses alunos e eu me via eles, né? Então, eu me via com aquela aflição, com aquela insatisfação, com aquele tempo precisando ser preenchido, inclusive com a necessidade de ter alguém para me dizer que eu ia vencer, que o processo era longo, mas que tinha como eu sair vitoriosa dali. Então, a capoeira fez isso por mim. Você é pesquisadora da área da educação, né? Seu mestrado foi como utilizar a capoeira relacionado à educação aí, misturando também essa questão do ensino integral. Como pesquisadora da educação, você teve acesso a conteúdos sobre como ensinar melhor, né? Como ter mais eficiência no aprendizado. Você percebe
que a escola tem que ir além do arroz com feijão, tem que ir além do português, da matemática, da física. A relação pedagógica extrapola os muros da escola? Jason, sempre. Eu preciso, quando eu vejo aquela matéria, aquele conteúdo ali no quadro, eu preciso fazer o link com a minha vida para ele fazer sentido. Paulo Freire, né? Total, né? Se ele não fizer sentido para mim, eu vou olhar com desinteresse. Agora, se eu souber que aquilo ali que o professor está falando, né? Se eu souber, se eu entender que a diminuição dos gases que são capazes de diminuir o efeito estufa, se eu entender que isso reflete diretamente na minha vida, e se eu entender onde, em que lugar eu posso contribuir para a minimização desse processo, aí sim isso vai fazer diferença. Aí o conhecimento, ele traz uma transformação. Se for um conhecimento teórico que tiver distante e frio, né? Se ele tiver frio só ali no passar papel... na prova, né? Não, ele não vai... E aí eu também não vou assimilar, ele não vai fazer diferença na minha vida e eu não vou poder utilizá-lo como mecanismo de transformação no meio onde eu estou inserido. Então, eu acho que a educação ela precisa ir além, sim. A gente precisa ressignificar esses processos de ensino e aprendizagem. A gente precisa lembrar que é uma parceria sempre e algo que a gente tem vivido agora nesse processo de pandemia. O professor ele não pode se colocar como detentor e difusor do conhecimento, porque nós não somos isso, né? Os alunos, eu acho que a gente está vivendo um momento em que o professor nunca foi tão necessário. Mas veja bem, eu acho que ele não é necessário só para ensinar, ele é necessário para mediar, para, de repente, selecionar, para discutir, para refletir. Mas se for só para ensinar, eu acho que os alunos dão conta de fazer, de aprender um conteúdo sem ter aquela pessoa ali o tempo inteiro. O YouTube está aí, né? Por exemplo, eu como professor de matemática, se eu tiver que ensinar função exponencial, propriedade de logaritmo, a informação está aí. Então a gente precisa propor, precisa dialogar, precisa ouvir os alunos, o aluno tem que ser participativo no processo de aprendizagem, ele tem que dar a opinião dele, dar a visão dele sobre as coisas também. Isso tudo é importante, ter essa interação. O professor ele é um facilitador, né, do conteúdo. Facilitador, essa é a palavra. Então, professor, estamos chegando ao final. Você teria alguma mensagem, alguma coisa que você gostaria de falar para os nossos ouvintes do podcast? Eu tenho. A gente sempre tem muito o que dizer, né? Mas eu tenho a dizer especialmente que esse momento que a gente está passando me fez refletir muito sobre o meu papel no mundo e precisar e essa necessidade de se transformar, essa necessidade de se enquadrar melhor às novas tecnologias. Eu creio que eu e outros colegas também, durante muito tempo, a gente ficou resistente, né, a aprender, a utilizar algumas ferramentas e agora esse momento nos fez aprender na marra. Mas isso tudo para dizer que esse processo de ensino e estar no lugar que a gente está hoje e nos chamarmos de educadores, isso é muito importante. Isso faz muita diferença. Então, saber que a gente faz parte da transformação de pessoas que estão aí começando a entrar no mundo e começando a entrar na sociedade. E se a gente puder contribuir para que essas pessoas que estão aí se tornando cidadãos sejam cidadãos melhores, eu creio que a gente vai conseguir construir um futuro melhor, sim. Então, eu acredito na educação enquanto veículo de transformação para as pessoas, para o meio onde a gente está. Acho que essa região é uma região, né? Essa região aqui do Mato Grosso é uma região que traz riquezas naturais absurdas, que traz riquezas de produção e que tem uma população extremamente carente, né, desse processo de ensino. E eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de poder contribuir com essa região e espero poder fazer mais, sempre mais. E a vontade não nos falta e tomara que dê tudo certo para nós e para quem estiver chegando aqui também. Acho que depois dessa vai ter muito aluno querendo ser professor de geografia. Tenho certeza. Geografia é massa. Acho que muitos professores também se identificaram com a sua história, se identificaram com essa paixão por usar a educação como uma ferramenta transformadora. Eu acredito, totalmente, eu acredito nisso. Muito obrigado pela sua participação, professora.
Obrigada. Muito obrigado, professora. Valeu demais. Obrigada e parabéns pela iniciativa. Super legal. Valeu. O objetivo do nosso podcast é ser um programa rápido para aproximar você do universo da ciência. Quer saber mais sobre o assunto tratado hoje? Envie uma mensagem para o nosso podcast nas redes sociais, @podcast Ciência de Fato no Instagram e também @podcast Ciência de Fato no Facebook. E se você está nos acompanhando pelo YouTube, escaneie o código ao lado para se inscrever no podcast e receber no seu celular as notificações sobre os próximos episódios. Por enquanto, a gente está com a meta de fazer um episódio por semana, publicado toda quinta-feira. Então, até lá!